Bom dia a todos. Me ouvem? Você me ouve, Liz? Não? Ok. Bom dia a todos os professores presentes. Mais um encontro. ATPC. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a esse ATPC. Mais um ATPC da Diretoria de Ensino, Semana B. Tá? O tema já está colocado na tela para vocês. Educação antirracista. A transversalidade do tema, e como ele está concebido, né, a concepção de educação antirracista no currículo paulista. Tá? Nós vamos fazer uma breve retrospectiva desse trabalho. Tá? 2021, a SEDUC iniciou essa discussão, esse trabalho, né? E de lá para cá, nós tivemos diversos encontros, né? E de uma qualidade muito boa, né? E sempre oferecendo muito material, muito recurso, né? Muito subsídio, muito apoio para esses momentos de discussão, de formação continuada do professor, tá? Então, iniciou ano passado com gestores da Secretaria de Educação, né? Depois para os dirigentes das 91 diretorias de ensino, para os coordenadores de núcleo pedagógico, né? E continua para os PECs, né? Nós, CNPs, tá? Então, mensalmente, há um cronograma de formação para a diretoria, né? E nós retransmitimos através das ATPCs. Mas não só através das ATPCs, tá? Nós tivemos uma ATPC em 28 de março esse ano, né, para questão, né, para discutir a questão, rever, repensar e realizar a nossa prática pedagógica em relação à educação antirracista. Tá? Em seguida, no mês de abril, de 15 de março a 5 de abril, nós fizemos uma trilha, né? Nós fizemos um percurso. Todos os municípios receberam essa formação, esse material, e nós fizemos oficinas, né? Foram vários PECs aqui, a Pâmela, a Denise Barbosa, o Tiago, a Ana Luísa, que não está mais no núcleo pedagógico, tá? E nós fizemos diversas formações com um professor representante de cada escola, né? Então, todos vocês, aí no grupo de vocês, um professor esteve nesta formação, tá? Então, foi uma formação em cada município, nós percorremos os 4 municípios, tá? Lá no primeiro semestre. E nós disponibilizamos todo o material que a SEDUC nos enviou, né? E trabalhamos parte desse material nas oficinas e disponibilizamos para os professores e coordenadores desdobrarem nas ATPCs a temática, né? Então, material muito rico, muito bom, né? Acho que é a primeira vez que a gente recebe um material de grande qualidade, né, para a discussão do tema, tá? E nesse semestre, né, a ATPC está sendo hoje, e também já ocorreu a segunda etapa da discussão da temática educação antirracista, né? Foi de 2 a 23 de setembro, nós também fizemos o mesmo percurso, fomos para todos os municípios e conversamos fizemos a oficina com um dos professores da área de ciências humanas, das respectivas escolas, tá? O mesmo grupo de PEC, tá bem? E hoje nós vamos fechar, então, esse ciclo formativo, formação continuada do professor, nessa TPC, pensando
em subsidiar, em apoiar as escolas nas ações, nas intervenções que já fazem, né, e que queiram fazer até 20 de novembro, ou, né, nesse final de bimestre, semestre, tá bem? Então, materiais nós temos, os professores foram devidamente orientados, formados, fizemos algumas oficinas para subsidiar e apoiar o trabalho dos professores. Então, hoje, a PEC Gisele e eu vamos conduzir esse ATPC. Gisele? Sou a PEC Gisele, sou de projetos especiais, e como eu já introduzi bem a nossa formação, nós vamos estar trabalhando mais uma parte da trilha antirracista e desejamos que vocês tenham... Obrigado, Gi. Gisele. Não, Gi. Bom, sejam bem-vindos, né? Dentro de que contexto, né, ocorre essa discussão para essa temática, né? Então, a gente tem aí um breve texto, né, que contextualiza, né, o racismo dentro das escolas, né? Então, toda a sociedade é envolvida na questão em todas as dimensões, em todos os espaços onde a sociedade se reúne e convive, né? Como o nosso espaço, nosso habitat, né, vamos assim dizer, entre aspas, de convivência é a escola, o racismo também se manifesta, né? O racismo estrutural, né? O racismo entre os alunos, o racismo com professores, né? Então, nos percebemos um país estruturalmente racista, né? Então, qual é a proposta? É estabelecer diálogos, né? Então, dentro de contextos racistas, não tem uma legislação que pune pessoas adultas, né, em diversos espaços, mas dentro da escola, a gente sugere que essa punição não aconteça, né, que se restabeleça o diálogo entre pessoas, né, e entre os estudantes, tá? É assim que a gente consegue trilhar, né, para uma educação antirracista, tá? Então, nós estamos discutindo há 2 anos a questão, né, e percebemos que o bullying, né, era tratado como bullying em muitas situações extremamente racista, né? Estamos descobrindo, os professores nas formações, eles relatam muitas situações nesse sentido, né? Combater o racismo é lei, né? Existem aí diversos documentos que nos respalda, tá? E esse processo é muito importante, de reconhecer identidades, se conviver com diferença, né? A gente tem aí no contexto, na contextualização, o que uma professora diz para a gente, né? Não adianta existir uma sociedade em que todos, né, uma escola em que todos tiram 10, mas ninguém sabe viver com a diferença, né? E é assim que nós podemos transpor. Não adianta você ter uma sociedade rica, desenvolvida economicamente, com altos índices de desenvolvimento, IDH, etc., mas, né, estruturalmente ela ainda pratica o racismo, né? Estruturalmente o país é racista, então não adianta. A convivência com a diferença é muito importante. Ela só acontece com o diálogo, né, com a discussão em diversos ambientes, a começar pela escola, né? Então, por isso, a qualidade da educação tem que se medir quanto ao clima educacional também, né? O acolher a todos, né, e cumprir esse direito à educação é muito importante. Então, muitas dessas situações não garante, né, não está sendo cumprido. Então, essa é a nossa preocupação. Então, esse é o contexto inicial, né, que nos leva a refletir sobre o tema, tá bem? O objetivo do nosso encontro é subsidiar o desenvolvimento das ações de formação continuada da equipe de professores da escola, né? Então, a TPC é um momento muito importante, né?
EFAP, diretoria de ensino, escola, né? E todo esse momento de formação continuada do professor é para subsidiar, para apoiar, para discutir, né, as devidas intervenções nos momentos, né, e no foco correto, tá? Promover vivências e reflexões para o desenvolvimento de ações formativas antirracistas nas ATPCs, a partir dos princípios e fundamentos pedagógicos do currículo paulista, tá? Então, nessa trilha que percorremos em 2022, né, nós promovemos muitas vivências e, consequentemente, reflexões, né? Saímos de lá um pouco menos racista do que somos, né? E pensando em intervir, em levar essas discussões para dentro do espaço escolar, para dentro das salas de aula, né? Para auxiliar os nossos alunos, tá bem? Qual é a nossa... Pois não, Gi? Não, só para complementar aqui, um dos objetivos mesmo dessa formação e de todas as outras é exatamente isso que o Eliseu acabou de falar. Nas formações nós saímos um pouco menos racistas. Um dos objetivos da formação é exatamente isso. Para que nós possamos combater o racismo, nós temos que entender e admitir o racismo que há na gente, né? A gente pode, como as pesquisas já apontaram, todo mundo fala, existe racismo? Sim, existe. Você pratica racismo? Não. Então, a discrepância entre o que as pessoas falam, que existe o racismo, para a quantidade de pessoas que admite praticar o racismo, é bem longe uma da outra. Então, é uma situação difícil de admitir, entre todos nós, porque a gente vem com aquelas mesmas falas, mas eu tenho amigo negro, eu tenho parente. Não é isso. A gente pratica o racismo, às vezes, sem perceber. Um exemplo que a gente comentou na última formação é que se você está andando, que seja de dia, ou principalmente mais para o fim do dia, numa rua, e você passa por uma calçada, as mulheres ou homens, e está vindo uma pessoa preta na sua direção e na outra calçada tem uma pessoa branca, mesmo que eles estejam vestidos praticamente igual, a tendência é você desviar dessa pessoa para você ir para outra calçada onde você se sente mais confortável. E isso já é uma situação que já gera um racismo, né? Que é um racismo estrutural que nós já temos dentro de nós. Então, admitir esse racismo que existe em cada um é o primeiro passo para que a gente possa ter um diálogo e as políticas restaurativas, que é o que a gente vai estar comentando aqui mais para frente nos ATPCs. Então, como o Elisa colocou muito bem, só queria salientar essa questão de o primeiro passo é a gente se enxergar como racista e o que nós possamos mudar a partir daí. Muito bem. E aqui, em qualquer momento, em qualquer momento que formos racistas em nossas falas, né, peçam a palavra e vamos nos esclarecer, né? Eu não tenho nenhum problema em ser orientado, tá bem? Então, fiquem à vontade para fazer as devidas constatações e correções, né? Na verdade, nós estamos, dessa forma, construindo, melhorando o nosso racismo e, consequentemente, estaremos contribuindo para uma sociedade melhor, né? Então, qual é a nossa corresponsabilidade, né? Mais uma vez, outro documento institucionalizado, né, que são as diretrizes curriculares nacionais, né, dizem lá, entre aspas, corresponsabilidade. A construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independente do seu pertencimento étnico-racial, né? Então, todos os documentos que direcionam para a educação, né, trazem no seu bojo, na sua concepção, o não racismo, o combate ao racismo, tá? É uma frase para ilustrar, que a gente sempre usa, né, da Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Bom, e a gente começa, né, Gi, sempre com uma leitura, né? Uma leitura compartilhada, uma leitura biblioterápica, uma leitura de leite, não para discutir exatamente a leitura, mas para a gente se apropriar, para a gente viajar, para a gente se emocionar, né? E refletir um pouco sobre a temática, né? É o momento para a gente iniciar as discussões. Antes da leitura, né? Vamos, né, pensar em estratégia de leitura. Nós vamos
ler agora um conto, né? O que é um conto? Né? Será que todo texto que a gente lê é tudo igual? Né? Então, nós sabemos que existem diversos gêneros textuais, né? E que o conto é um dos gêneros, porque ele tem algumas características, né? Peculiares, né? Então, ele é um texto curto, como está dizendo aí, há poucos personagens, há poucos locais, a história é breve, né? E existem diversos contos, né? Alguns são realistas, outros são populares, outros são fantásticos, outros são contos de terror, de humor, infantis, psicológicos e o famoso conto de fadas, né? Que nunca esquecemos das nossas, lá na nossa infância, que hoje existem diversos produções de vídeo, né, de filmes para contos de fada, tá? E ele tem uma estrutura, né, é um gênero textual que tem 4 partes, né? Inicialmente a apresentação do enredo, né, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão, clímax e a solução, que é o desfecho. Então, é um gênero textual muito utilizado, né? A gente tem contos assim bastante conhecidos, né? E que é utilizado nas aulas de literatura, principalmente no ensino médio. E nós vamos ler um texto da grande, né, escritora, a Conceição Evaristo, né? Tem um pouco aí da biografia dela. Ela é uma grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta, contista, né? Já foi homenageada, premiada, laureada com o prêmio Jabuti, em diversos anos aqui. Enfim, né? E ela começou lá como pesquisadora de literatura, professora na Rede Pública Fluminense, Rio de Janeiro, né? E que hoje se transformou numa grande escritora. Então, eu passo um pouco aqui do livro, né? De onde foi extraído esse conto, está lá na página 15 e a página 19, tá? Então, esse material, esse livro apresenta diversos contos, né? Em que ela traz diversas mulheres, ela traz uma galeria de mulheres, né? E aí tem o nome das mulheres, tá? E nesse ponto, né, está presente a imagem da mãe, de muitas mães, aí também de filhas, avós, amantes, homens, mulheres, né? Enfim. E ela também traz para discussão, né, para as duras condições enfrentadas, né, pela comunidade afro-brasileira. Né? Então, bastante interessante esse conto, tá? Passo a palavra. Em continuação, nós vamos ler um dos contos desse livro, né, que nós deixamos a indicação. Esse conto ele chama Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu em minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando. De que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses. Posso dizer, entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos da minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo, busquei dar conta das minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho, do pé esquerdo,
da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela, um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos, o lava-lava, o passa-passa das roupas alheias, se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele parecer, puxou rápido o buchinho. A mãe e nós rimos, e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem, mas de que cor eram os olhos delas? Vou sair, Eliseu, por favor. Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam com as da minha própria infância. Lembro de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, a panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nos dias de parto ou nenhum alimento que ela mais brincar com os filhos. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e cós. E diante dela fazíamos reverência à Senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens do céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço e ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias fortes de chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu braço e com os olhos alagados de pranto, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei, lamento o pranto de minha mãe. Se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava. Chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite, a pergunta
continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs que tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e todas as mulheres da minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos. Palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Yabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos da minha mãe, naquele momento, resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto da minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. E assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo o ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos da minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos da minha mãe. Sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas, por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos da minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe e Oxum, rios calmos, mais profundos, e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe e Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos da minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia desses, me surpreendi com um gesto da minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei, quando sussurrando minha filha falou, mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Olhos d'água. E assim nós encerramos esse conto. Nós percebemos aqui esse conto, como a autora coloca, que eles muitos dilemas que elas vivem, as mulheres apresentadas nesse livro, né? Tanto dilemas culturais como sociais. E aqui nós vemos a situação de uma mulher negra e da sua filha que não lembrava de como eram as cores dos olhos da mãe dela, mas sim, ela lembrava de tudo que a mãe dela fez para que ela não sofresse nas tristezas que a mãe dela passava e passou até hoje. Infelizmente, nós vemos que essa situação não parou, né? Ela se perpetua ainda. A filha dela, da narradora da história, também pergunta para ela qual é a cor dos seus olhos tão lindos. Então, mostra aqui que a filha, que não sabia a cor dos olhos da mãe, também passa para a filha dela a melhor forma de se ver, mas ainda assim escondendo uma tristeza profunda por toda a situação que ela ainda convive, apesar de ter ido buscar uma vida melhor dentro da sociedade, ela ainda vem sofrendo muito nessa sociedade, e a filha dela ainda assim também vê os olhos dela como os olhos da avó, são olhos da avó, né? É isso.
É bastante impactante, né? O conto, né, Gi? Sim. Nos emociona, mas quantas mães pretas, né, sofrem por ter filhos pretos, né? Por questões sociais, econômicas e pelo racismo mesmo. Bom, tipos de contos, né? Nós destacamos aí o conto realista, né? Porque os contos da Evaristo são bastante reais, né? Mas aí, diversos tipos de contos populares, fantástico, de terror, humor, francês, como já disse antes, tá? Bom, esse conto, né, nos reflete o quanto é importante a discussão da temática, o quanto devemos e temos essa corresponsabilidade para a discussão, né? Aqui são algumas coisas que já comentamos sobre o que é um texto narrativo. O conto, ele é sempre narrado por uma pessoa, né? Às vezes há presença, às vezes não sempre há presença do narrador, né? E aí, personagem, existe um tempo específico, é curto, né? Um determinado espaço, a gente percebe todas essas características dentro do conto, né? Em que lugar que vivia e morava a mãe e Conceição Evaristo, né? Ela fala do vento, do temporal, do barraco, enfim. Bom, vamos continuar falando sobre o letramento racial, né? O que nós acabamos de fazer agora, a leitura de um conto, né, que mostra a questão, né, é um exemplo de letramento racial. Então, nós vamos trazer aqui à luz, né, as ideias da professora Luísa Mandela, tá? Na pauta que vocês irão receber dos coordenadores, tem lá o link para assistir ao vídeo, né? E a gente traz aqui algumas das ideias da concepção, né, do que é o letramento racial. Nós que falamos de alfabetização, letramento constantemente, né, mas dentro da temática racial, o que é o letramento racial? A Gi já fez algumas considerações no início, né, Gi? Reconhecer a existência de uma sociedade, em uma sociedade que existe o racismo, né, já é o princípio de, já é, já estamos iniciando esse processo de letramento racial, né? Uma sociedade, ela precisa saber o que é o racismo, né? Ela precisa saber as consequências. A gente acabou de ver, né, as lágrimas, né? Os olhos da minha mãe, consequências de um racismo estrutural, secular, né? Não poderia ser diferente? Poderia. Se a gente não percebe essas consequências, a gente não e que isso interfere nas relações sociais, a gente ainda não avançou nesse entendimento, nesse letramento racial, né? Então, reconhecer que existe na sociedade e que a população preta é muito menos desfavorecida do que a população branca é o início do letramento racial, né? Entender o porquê que uma tem mais privilégio que outra, tá? E depois que passamos a identificar o racismo, como ele se manifesta, a gente começa a combatê-lo, né? Enquanto educador, enquanto pessoa na nossa casa, né? Quantas piadas a gente ouve do cabelo, né? E eu compactuo com essas piadas, né? O cabelo é ruim. E eu nunca falo que o cabelo é crespo, porque eu nunca consigo falar que existem diversos tipos de cabelo, que nenhum é ruim. Então, combatê-lo no dia a dia, combater no nosso trabalho é parte desse letramento, tá? E precisamos conhecer instrumento. A gente acabou de vivenciar aqui um instrumento de combate ao racismo, né? Quando a gente discute o conto de uma escritora, né, que traz à luz a reflexão, a questão, né, dessa grande diferença existente na sociedade, né, a gente está combatendo o racismo e a gente está se letrando, né, vamos assim dizer, letrando, tá? Então aqui a gente tem as teorias, situações reais, nós temos grandes autores, né,
historiadores, sociólogos, né? Que trazem muitas concepções, muitos conceitos para a gente se apropriar e ler, né? Então, os professores, as formações receberam um imenso acervo de livros, né? A escola tem 50 títulos para a educação antirracista, para a educação étnico-racial, para a sala de leitura, né? Não deveria ter uma caixa para a educação antirracista. Esses livros deveriam estar dentro de qualquer escolha, dentro do acervo, né? Mas ele está dentro de uma caixa, ele é só 50. Isso é racismo, né? Mas, enfim, aqui eu estou falando de se instrumentalizar, né? Buscar teorias e situações reais, fatos, contextos, né? Reais ou lúdicos, né? Filmes, literatura, a arte, a gastronomia, etc. Diversas manifestações da cultura humana, né? Valoriza grupos étnicos, né? E permite o entendimento das diferenças, né? E não entendimento, não se cria as diferenças, tá? E perceber que ele é importante, o letramento racial, né? E que ele é existente em nossa sociedade, tá? Então, dessa forma, né, a gente acredita que efetivamente, né, quando a gente se apropria dessas discussões, desses instrumentos, né, nós conseguimos efetivamente não ser racista ou menos racista, né? Então, fluirá atitudes, intervenções necessárias, né? Nós perceberemos, né, que não estamos sendo mais racistas. Vamos aprender que situações e momentos e falas não sou mais racista. E eu estou aí devidamente letrado, né? Eu passo a questionar o racismo estrutural. Eu começo a perguntar, mas por que que a secretaria, a diretoria, a prefeitura, o governo, né, o Senado, os novos deputados, senadores, são todos brancos? Cadê os pretos brasileiros? Por que que eles não chegam lá, né? Então, eu começo a questionar e ver como são ocupados os espaços de poder, a quem eles são direcionados, a quem a sociedade trabalha para manter esses espaços de poder. Então, é uma disputa de poder, né? Entre classes sociais, não só entre classes sociais, mas entre pretos e brancos, tá? E o mais grave, né? O racismo reverso, ele não existe, né? Então, a gente tem que acabar com essa ideia de que existe o racismo reverso. Não tem como existir racismo reverso. Se um grupo é oprimido, ele não tem poder de oprimir e mandar e no grupo que não é oprimido, né? Que é o opressor. Então, não existe racismo reverso. Esse entendimento nós precisamos ter, né? Se eu tenho menos oportunidade de emprego, menos renda e vivo em situações subalternas, como que eu vou oprimir alguém com essas condições mínimas de poder? Eu só oprimo, eu só sou opressor quando eu tenho poder, né? Então, não existe racismo de pretos contra brancos. Isso é uma falácia. O Tiago está aqui. Isso é uma ideologia burguesa, né, Tiago? Tiago está aqui, me ajuda. Então, a partir dessas percepções, nós vamos estar letrados, vamos assim dizer, né? Isso é o letramento racial. Bom, então a gente tem aqui algumas falas da professora Luísa Miranda, Mandela, desculpa. Aí tem o link, esse link vai estar na pauta, e muitos outros links, né, que fala a respeito do letramento racial, muito importante e muito pertinente para o ambiente escolar, para o educador, para a educação, tá? Eliseu, eu quero só entrar nesse assunto dos links. É muito importante mesmo que a partir do término da formação vocês possam acessar esses links, porque lá tem muitos vídeos interessantes e super úteis para as formações de vocês com os colegas
de profissão e nas salas de aula. Então, todos esses links que estão colocados aqui é de extrema importância que vocês acessem nas pautas e possam estar no ATPC continuando a fazer o desdobramento dessa situação, para que vocês possam conversar e se aprofundar mais sobre o assunto. Agora a gente vai entrar em umas habilidades específicas do caderno Currículo e Ação, que o Eliseu vai passar para que vocês possam compreender melhor como trabalhar esse assunto dentro da sala de aula. Obrigado, Gi. Então, o letramento, né? Estamos falando de letramento racial, né? Mas ele é concepção, ele está dentro, né, de conteúdos, né, de objetos de conhecimento, de habilidades do nosso currículo, né? E ele perpassa todos os componentes curriculares, né, todas as áreas do conhecimento. E aí nós chamamos de um tema transversal. A transversalidade da educação antirracial perpassa por todos esses momentos, né, em todos esses componentes. Então, o nosso currículo, ele descreve claramente, né, a questão, a educação antirracista, tá? E ele propõe muitas atividades. Então, quando a gente fala de o Inova, né, o Inova São Paulo, as habilidades socioemocionais, elas contribuem muito, elas estão diretamente associadas, né, à questão, né, do letramento racial, tá? E aqui a gente tem habilidades na área de matemática, né? E nós vamos tentar traduzir aqui como que essas habilidades elas discutem o tema, como eu consigo associar a educação antirracial, né? Eu acabei de falar de rendimento, de salário, emprego, né, informações quantitativas, né? O racismo estrutural, né, ele se revela em dados estatísticos, em gráficos e tabelas, né? O IBGE é uma rica fonte, uma fonte segura que traz essas taxas, né? Essas taxas e índices, né? Para a gente analisar. Então, olha essa habilidade do ensino médio, né? Do primeiro ao terceiro ano, terceira série do ensino médio, em matemática, tá? Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxa de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos, tá? E também, no nono ano, no ensino fundamental, nono ano, anos finais, em matemática, resolver e elaborar situações, problema, que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversamente entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e em outras áreas. E aí a gente tem alguns desses gráficos, né, que revelam o racismo estrutural na nossa sociedade, tá? Então, a gente tem aqui, em 2014, bolsistas no exterior, né, que conseguiram bolsas de estudo, né, em 2014. Então, a gente vê a proporcionalidade, o privilégio de raça-cor, tá? Quem mais foi para o exterior? Né? Quem vai ser o senador? Quem vai ser o deputado? Quem vai ser o médico, o engenheiro? Quem vai ser? Se seguir essa proporção, predominantemente branca, né? E aqui também, a partir dessas habilidades, pode voltar um só, Eliseu, para eu ver na habilidade do ensino médio. A partir dessas interpretações dos gráficos, é o que a gente entra naquela questão que o Eliseu falou, que não existe o racismo reverso. Porque não existe como um povo oprimido oprimir. E a partir desse levantamento, junto com os alunos, é que eles vão entender o que significa essa opressão, que não é só o que ficou no passado, da época da escravidão, dos senhores feudais, que hoje em dia esse povo ainda continua sendo oprimido. Porque se não fosse assim, por que essa discrepância total nessas distribuições de bolsas, nas vagas nas faculdades, como eles conseguem ser inseridos na faculdade? Então,
essa questão de interpretar, essa transversalidade que o Eliseu colocou nas disciplinas, são para isso, para que a gente possa pensar o que esse povo está vivendo ainda no século que nós estamos, o que a gente acha que não deveria existir racismo mesmo. Mas por que ainda eles estão sendo tão oprimidos e tão deixados aquém da sociedade, né? Sem acesso a todas essas situações. E nós podemos ver todos os gráficos que vocês forem pegar, em questão de bolsas, de valorização de saúde, de oferta de saúde pública também, a população preta ainda é a população que mais sofre hoje em dia. E por que isso está acontecendo? É o que a gente tem que pensar. Como está nessa habilidade aqui do ensino médio e depois as situações, problemas que a gente tem que no ensino fundamental aqui, para que eles possam pensar sobre isso. Pode passar. Obrigado, Gi. E aí a gente tem, né, a Gi constatou, né, essa realidade, né, o hoje, né, que é consequência de políticas públicas do passado, de séculos da história do nosso país, né? E já em 2015, né, as bolsas internas do país, né, as bolsas de estudo, CNPq, tá, que totalizaram 91 mil só em janeiro, né, também, predominantemente, é direcionado a um grupo, né, cor, raça, tá? E por que que outros grupos não chegam à mesma proporcionalidade, né? O que que acontece? Se nós temos metade da população, mais da metade, preta, parda, preta, né? Por que que isso não é proporcional? Então, esses alunos estão ficando, né, para trás no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, tá? E aí, como são aferidos, ó, esses dados, esses números, né? Esses dados quantitativos em matemática, eles só têm sentido para o aluno quando a gente traduz isso, né? Quando a gente contextualiza. E aí, de quantitativos, eles passam a ser qualitativos. Então, eles também são aferidos, né? Não é só uma habilidade que está por trás, mas é uma situação real, né? Bom, estamos falando bastante de mapa conceitual ultimamente, né? Essa técnica de sistematizar, de sintetizar todo o conhecimento, esse mapa conceitual é muito importante, né? Então, a gente tem um exemplo aqui do racismo estrutural por cores, a gente vai percebendo, né, como que está estruturado esse mapa, né? O centro dele, a questão principal é o racismo estrutural. Aí a gente tem 3 cores aí, amarelo mostarda, né? De como ele se manifesta, né? O privilégio do branco, o racismo recreativo, que a gente acha que é bullying, né? E o racismo institucional. E o epistêmico, né? Aquele que tenta desconstruir, minimizar, né, teorias, ideias, né? E prevalece teorias eurocentristas, né? Dessa forma, tá? Outras teorias, não, outras construções, né? Outros tipos, outros gêneros textuais. Será que a gente dá mais valor para um gênero filosófico, conceitual filosófico? O que é mais valorizado na sociedade? Ou a história simples, oral, contada de pai para filho, né? E aí ele desdobra em diversas outras etapas esse mapa conceitual, tá? Cada mostarda aí desdobra para o acima, à direita, acima na tela, né? Em ações, lugar de fala, corresponsabilidade, né? É o branco que tem lugar de fala, né? Mas qual a sua corresponsabilidade para isso? Como garantir lugar de fala para todos, tá? O racismo recreativo, né? Ele parte de algumas premissas do estereótipo, de inferiorizar, né? E como representatividade também. O racismo estrutural, institucional, permanece esse racismo, né? Não se muda, demora-se séculos para
o racismo estrutural se dissolver, diluir, né? E ele só acontece a partir de políticas públicas. E quais são essas políticas públicas? São ações formativas, são cotas, né? E tem que reparar que tem que manter minimamente a igualdade, tá? Eu só queria salientar aqui que nossa sociedade vive aqui nesse nicho aqui do mapa conceitual do racismo estrutural. E ver que essas ramificações aqui são todos os tipos de racismo que nós praticamos, alguns, a maioria, né, sem perceber, mas que vale a pena, sim, esse momento de pensar. Esse racismo recreativo é o que mais é praticado, né, por nós todos. Às vezes, seu cabelo parece uma molinha, fica brincando, se apagar a luz, sorri aí que a gente só te encontra assim. Então, muitas vezes as pessoas pretas na sociedade, elas aceitam esse tipo de brincadeira que é um racismo, porque elas precisam estar inseridas na sociedade, né? Então, muitas vezes é mais fácil não, muito difícil para ela aceitar essa brincadeira e permanecer num grupo do que ela explicar para as pessoas que não entendem que aquilo é racismo, que isso machuca, que brincar com o jeito que o cabelo dela brincar que em uma certa situação, em um determinado lugar, ela não é enxergada pelas outras pessoas, pelo tom da pele dela, isso machuca eles, mas eles foram tão acostumados desde a infância que eles precisam aceitar esses tipos de brincadeira para permanecer na sociedade, que eles não têm mais nem força nem voz para falar para essas pessoas que isso os machuca. E tem que partir de quem? De quem fala, né? Então a gente tem que entender que isso é um racismo, isso é uma forma de machucar e ferir a pessoa e evitar esse tipo de brincadeira que não é brincadeira e é racismo, na verdade, para que essas pessoas elas não sejam obrigadas a anos após anos, séculos e décadas a décadas, continuar levando esse tipo de ofensas sem poder falar nada, porque ela tem que agir assim para a sociedade aceitar. Então, isso é uma das ramificações aqui desse mapa cultural e que a gente precisa conversar, precisa internalizar e precisa passar principalmente para os racistas que somos nós, para que a gente possa parar com essa situação e oferecer um pouco mais de paz a essas pessoas que não tenham que ficar sofrendo tanto de racismo que eles sofrem. Bem, pessoal, vou fechar aqui racismo epistêmico, né? A valorização de intelectuais indígenas, né? Pensadores negros e negras. Normalmente, essas ideias, essas teorias, são taxadas como socialistas, comunistas, etc., né? Enfim, são silenciadas. Quais as teorias valorizadas, né? Isso é racismo epistêmico, né? Bom, passo para a Gi. Eu estava falando aqui sem som. Vamos passar para as práticas de diálogos da educação, que é o que a gente estava falando, né? O diálogo é o caminho para tudo, né? Sem conversa, nós não conseguimos entender o outro. Tanto o diálogo de quem vai escutar, a escutativa, quanto de quem vai falar, né? A comunicação ativa para que a gente possa se entender. Então, pode passar, Elisa, por favor. Estimular as práticas dialógicas no combate ao racismo. Precisa conversar sobre o racismo. Não dá para falar que o racismo não existe, porque ele existe. Não dá para falar que um mimimi das pessoas pretas e que eles ainda estão trazendo as coisas que aconteceu com eles, da escravidão, e eles querem imputar na gente coisas que os nossos antepassados fizeram, sendo que a gente já notou aqui pelos gráficos apresentados que o racismo ele continua acontecendo, que esse povo, eles ainda continuam sofrendo racismo. Então, o diálogo sobre isso precisa acontecer, para que a gente não ache que eles estão fazendo vitimismo e a gente acaba sendo vítima deles. Então, a estimular o diálogo tanto com os pares, professores, quanto os alunos, quanto os pais, comunidade, é muito importante. Pode passar isso. Então, nós temos aqui a lei estadual, né, 14.187 de 2010, que foi preciso uma lei para falar sobre as penalidades administrativas para ser aplicada em atos de discriminação racial. Então, o crime é crime, sempre foi, mas em 2010 essa lei foi feita para que a gente possa ter apoio, né, na justiça, a população preta possa ter apoio em questão dessa descriminalização com eles. Então, aqui a gente não vai entrar muito nessa lei, para continuar andando na TPC,
e a gente vai falar o que poderia ser feito nas mediações dialógica e restaurativa. O facilitador seria o mediador dessa situação, desse diálogo. Como ele precisa agir para que o diálogo aconteça. Não é qualquer tipo de diálogo, de chegar na sala de aula e vão falar, o racismo existe, você é racista. Existem meios e formas de que você precisa conduzir esse diálogo para que ele aconteça de uma forma eficaz. E não vire uma discussão sem sentido e que acabe afetando muito mais as pessoas envolvidas do que ajudando. Então, os cuidados a serem tomados ao iniciar um diálogo é sempre atenção com o tom da voz, nunca acusatório. Nós sabemos que o racismo existe, que a maior parte da população branca é racista, mas nós temos que ter muito cuidado ao abordar essa situação, porque, como falamos, esse é um racismo estrutural. Muitas vezes a pessoa pratica sem entender conscientemente que ela está praticando uma ação racista. Não interrompa quando alguém estiver colocando, principalmente quando a vítima, uma pessoa preta que estiver contando a situação dela, estiver colocando o que machucou naquela situação racista, não interromper falando, mas não foi bem isso que ele quis dizer, não foi bem assim que ele quis falar, desse dele. Deixa a pessoa, quem está sentindo a dor é ela. Então, quem vai poder falar, vai poder explicar o que está acontecendo, o sentimento é ela. Então, não interromper essa questão, a pessoa se responde, é muito importante. Seja consciente de que aquilo que você fala não é exatamente o que o outro escuta. Exatamente. Isso daí acontece em geral na nossa sociedade. Nem sempre o que a gente fala é o que o outro escuta. Às vezes você fala na intenção, está a intenção no seu coração, no seu consciente, mas a pessoa entende aquilo de uma forma diferente. Ela entende de uma forma agressiva, ela entende de uma forma sem empatia da pessoa que está falando. Então, procurar métodos de palavras, de se colocar na hora de conversar com a pessoa, estudar sobre o assunto, vai fazer com que você tenha uma maneira mais efetiva de falar com a pessoa, para que ela não entenda errado a sua intenção. Expresse os seus próprios sentimentos sem violência. Então, por mais que você saiba que o racismo existe, você é antirracista, que é o que a gente vai buscar muito, não levar para o lado da violência. É claro, tem muito aquela fogo no racista, a gente tem vontade mesmo, mas o que vai levar isso? O que o fogo no racista vai levar as pessoas que têm o racismo estrutural a entender aquilo? A violência gera violência, isso é fato. Então, quando a gente tem consciência de que a gente está certo, nós precisamos manter a maior calma possível para que a gente possa passar para as outras pessoas a verdade. E que elas abracem essa verdade também e repassem as outras. E mostrem interesse e tenha cuidado para realmente escutar. Se a pessoa está falando que doeu, doeu de verdade. Não interessa se você falou, seu cabelo é tão lindinho como uma molinha. Você quis elogiar, mas doeu nela aquela frase. Então, se ela te falar, escute e acolha. E não fale, mas não foi isso que eu quis dizer, você entendeu errado, não era para tanto. Foi ela que sentiu. Então, a gente só basta acolher e entender que doeu nela. Então, pode passar, Eliseu. Está ouvindo direitinho? Escutativa é a ferramenta mais importante para um bom diálogo. Então, nós temos que trabalhar na nossa escuta. Não achar que tudo que a pessoa estiver falando é contra a gente. Não achar que tudo que o outro colocar para você, uma visão, olha, eu achei que sua postura foi assim e tal, me machucou, me magoou. Mas você também se dói com tudo. A escutativa é muito importante, porque isso tira o peso das nossas costas de que o mundo é contra nós também. De que as pessoas só querem falar para te diminuir, para te humilhar. E não, você precisa escutar para se perceber, para que você conserte os seus erros. Às vezes, a visão da pessoa pode não estar certa, mas aí você vai ter a oportunidade, com a escutativa, de ter uma comunicação ativa e de se colocar de uma forma mais clara para que a pessoa entenda a sua verdadeira intenção. Então, tem algumas técnicas aqui para a escutativa, que é prestar atenção na outra pessoa, entender a mensagem e o ponto de vista do outro, que é a tão famosa empatia,
que é só fácil quando a gente precisa da empatia e não quando a gente precisa se colocar na posição de empatia. Escutar exige esforço para captar a totalidade da mensagem emitida, porque nem tudo que a pessoa fala é o que você escuta, então você precisa se esforçar para entender exatamente aquela pessoa que está falando. Às vezes ela não tem uma habilidade maior de comunicação, e você precisa se esforçar para tentar entender o que ela está falando para que aquilo não se torne uma discussão ou algo desnecessário. Não fazer julgamentos ou reprovações e ter empatia pelas pessoas. Pode falar. E tem técnica de reformulação. Reformular consiste em resumir com as suas próprias palavras as falas do outro, enunciando-as novamente. É mais ou menos quando a gente conversa com uma pessoa e depois daquela conversa fica passando na nossa cabeça. Então, não é que fulano tinha razão, e aí você vai reformulando aquela conversa, o que a pessoa quis te passar. Quanto mais o seu cérebro trabalha no que foi falado, mais ele associa e ele vai conseguir entender e assimilar o que a pessoa quis te comunicar. A importância das perguntas conciliadoras. Quando ocorre um problema, em primeiro lugar, sempre é preciso saber o que aconteceu. Para tanto, algumas questões são cruciais. Quem, o que, quando, onde, por quê, como e se fosse com você. Então, fazendo essas perguntas, dependendo da situação que aconteça, muitas vezes vocês recebem na coordenação, na direção, casos de alunos reclamando de racismo, e aí transformado em bullying. Mas aí, vamos prestar atenção na situação. Em quem que aconteceu? O que foi que aconteceu? Quando, onde, por quê? E o principal de tudo isso, se fosse com você, como você se sentiria no lugar daquela pessoa? Fazendo essas perguntas, você consegue ter uma análise melhor da imagem do que aconteceu na situação, para que você possa dar as mediações corretas e o desenrolar assim, da conciliação, se preciso, entre os envolvidos na situação. Esse estudo de caso é da aluna Juliane, estudante de ensino médio, que havia acabado de chegar em uma nova escola. Ela sentia falta da sua antiga escola, onde era muito bem tratada. Isso aqui não aconteceu na atual, em que era utilizada o tempo todo pelo corpo escolar. Salientando pelo corpo escolar. Muitos alunos, professores e até profissionais da gestão da escola costumavam fazer piadas sobre o seu cabelo, uma peruca tipo lace, que ela costumava trocar com frequência. O uso da lace se deu como alternativa para um problema de queda de cabelos, ocasionado pelo uso de tranças, uma vez que se sentia envergonhada de usar os cabelos crespos soltos. Nem sempre esses comentários maldosos eram feitos na sua presença, mas ela percebia os olhares e os comentários dos corredores. Uma amiga a alertou uma vez, na sua ausência, que ouvia com certa frequência outros colegas também piadas. Adoeceu e, na primeira oportunidade, mudou de escola. Agora, numa prática restaurativa, aqui nós temos uma situação, um problema muito grande. Essa aluna não sofreu racismo, não só pelos alunos, mas também pela equipe escolar, que deveria ser ali um ponto forte, onde ela poderia encontrar acolhimento, respeito e proteção. E ela saiu da escola. Mas porque ela saiu da escola, não significa que as práticas restaurativas de diálogo não devam acontecer ali. Quem teria que participar dessas práticas restaurativas? Quais perguntas que teriam que ser feitas para a comunidade escolar, no geral, pelo fato desse ato ter acontecido? Quais encaminhamentos seriam possíveis e quais passos para se iniciar a mediação? E quais elementos não podem faltar no encontro? Então, a gente deixa aí de sugestão para vocês estarem fazendo esse desdobramento, conversando com vocês como a escola deveria agir para essa prática restaurativa na comunidade, que fez que a aluna saísse da escola. Muitos podem dizer que ela levou muito a sério, que falava, mas ela tinha um problema de queda de cabelo, que foi causado também, analisando assim na nossa visão, enquanto nós estudamos sobre isso, por racismo, porque quando ela era mais nova, com certeza a mãe dela, por questões de cuidado, de higiene e preocupação, fazia muitas pressões nela e acabava com aquela relação
de tanto favor sem puxar assim as tranças, ela acabou perdendo um pouco de cabelo. E a opção que ela teve agora foi usar a peruca, e ela foi vítima de racismo por causa desse uso. Então, como deveria ser encaminhado esse diálogo restaurativo na escola para que atitudes como essa não aconteçam novamente? Já que, como essa aluna, infelizmente, nessa escola, ela não vai ter a oportunidade de ser ressarcida sobre esses danos, mas que não venha acontecer com outros alunos negros que venham nessa escola e nem com os próximos que virão. Ok. Nós trouxemos a temática sobre diversas óticas, né? Um pouco do que nós podemos intervir na sala de aula, né? E o quanto a escola pode contribuir, né? O estudo de caso que a Gi acabou de apresentar para a gente é um exemplo muito forte, né? E recorrente, acontece cotidianamente na escola, né? E muitos alunos, às vezes, não conseguem falar sobre isso, né? Não conseguem... não, se a gente não perceber, se o professor não perceber, né, muitos alunos sofrem isso calado, né? E, consequentemente, né, impacta na aprendizagem dos alunos, né? E pior, impacta numa sociedade, né? O racismo ele continua firme aí, né? E machucando muitas pessoas, tá? Nós vamos encerrar por aqui, porque já passamos um pouco da hora, bastante, né? Mas a gente espera que vocês tenham gostado das ideias, né? Do que a gente propôs a discutir, a refletir, né? E a gente fecha aqui com uma frase, né, da Júlia do Rico, né? Um livro, uma poesia. Na verdade, essa frase é um poema da Júlia, tá? Não há fronteiras para o pertencimento. Tá? O que é pertencer? O que é se sentir pertencente? Eu preciso estar lá, eu preciso, né? Ou eu preciso sentir, né? E como são, né, a nossa sala de aula? Qual a diversidade que se encontra ali? Cada grupo daquele pertence, né? Cada aluno pertence a grupos, a famílias, a comportamentos, né? Que eles se sentem pertencentes, né? Mas que dentro da sala de aula, né, se juntam ali. E aí gera muitos desses conflitos, né? Isso é uma sociedade racista, que não entende, né, o sentimento de pertencer a uma cultura, a comportamentos, né? Então, fica aí o nosso abraço, nós agradecemos a participação de todos, tá? E essa é a minha fala principal, minha fala final. Gi? Também é só agradecer a todos, espero que vocês tenham aproveitado a formação, saliento que vocês assistam os vídeos indicados na pauta, que são de grande valor para a formação, e desejo um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado. A gente pede, por gentileza, que quem estiver na sala abram as câmeras para a gente se ver, né, Gi? Para se ver, gente. Timura, beijão. Sérgio, um abraço. Elenilda, obrigado. Ó, Nilda, saudade, hein? Beijão. Olha essa bonitona da Irani ali, lindona. A Roberta, beijão, Roberta. Obrigado, Márcia Regina. Então, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos, bom trabalho nas escolas e até uma próxima.